Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós daremos início às relações trigonométricas em um triângulo qualquer, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Regiane Gross e nesta aula eu irei trabalhar com a lei do seno e do cosseno, ok? O que seriam essas relações trigonométricas dentro do meu triângulo qualquer? Em primeiro lugar, quando eu estou falando de um triângulo qualquer, este triângulo ele não possui um ângulo de 90 graus. E eu consigo, através da lei do seno ou do cosseno, encontrar tanto a medida de qualquer lado deste triângulo, como também o ângulo interno deste triângulo. E não esquecendo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, independente se ele é retângulo ou não, sempre dará 180 graus. Então vamos iniciar agora. Eu coloquei as duas leis aqui e eu gostaria de mostrar para vocês o que diferencia elas e como eu vou aplicar a formulazinha, podemos dizer assim, para então encontrar esta medida do lado ou do ângulo deste triângulo. Vamos iniciar com a lei do seno. Eu botei um triângulo aqui, onde eu tenho os pontos A, B e C, que esta medida aqui embaixo seria a minha medida A, esta medida aqui seria a minha medida B e essa daqui é a minha medida C. Como eu vou resolver isso? De que forma eu vou resolver? Numa linguagem muito simples, pessoal, sem grandes definições, tá? Sempre quando eu aplicar a lei do seno, eu vou montar uma igualdade entre frações. Como eu vou montar isso? Em primeiro lugar, eu botei os ângulos aqui diferentes, que esses risquinhos aqui significa que eles possuem medidas diferentes. Então eu vou iniciar pela medida A. Eu pego a medida A e eu vou botar ela sobre o seno do ângulo de A. Ou seja, deste ângulo aqui. Se aqui, por exemplo, for 70 graus, eu irei colocar a medida A, que é oposta a este ângulo, sobre o seno de 70. Simples assim. Esta medida aqui, ela vai ser igual à medida B. Eu vou pegar o B e o B vai ser ao seno do meu ângulo de B. Vamos supor que aqui fosse 50 graus. Ficaria B sobre o seno de 50. E por último, eu vou pegar a minha medida C. C está oposto ao ângulo C. Então, isso daqui vai ficar igual à medida C sobre o seno do ângulo de C. Quanto mede esse ângulo de C? Simples. Se tudo tem que fechar 180 e aqui eu tenho 120, logo aqui vai ser 60 graus. Simples assim. Montei a minha formulazinha de como calcular o ângulo ou a medida de qualquer lado deste meu triângulo, ok? Então agora nós vamos para nossos exemplos, vamos aplicar exatamente o que está escrito aqui. Eu tenho aqui neste triângulo dois ângulos e duas medidas, aonde eu quero descobrir o meu valor de x. Como eu devo montar isto? Sempre eu pego a medida no numerador e no meu denominador o seno deste ângulo oposto a esta medida. No nosso caso aqui, o ângulo oposto a x é 60 graus. Igual, agora eu vou pegar o 8. Sempre será a medida no meu numerador e no meu denominador o seno do ângulo oposto a esta medida. Montei aqui as minhas frações, a minha igualdade. O que eu faço agora? Eu vou pegar e eu vou substituir no lugar do seno de 60, eu irei colocar raiz quadrada de 3 sobre 2 e no lugar de seno de 45, eu irei colocar a raiz quadrada de 2 sobre 2. Fazendo essa substituição aqui, eu terei o seguinte: x sobre raiz quadrada de 3 sobre 2 igual a 8. Sempre o meu numerador eu vou falar das medidas e no meu denominador eu vou falar do ângulo. Aqui eu vou colocar o valor do seno de 45 graus. A partir de agora, eu vou fazer a multiplicação em x. Logo, eu terei raiz quadrada sobre 2 vezes x igual a 8
vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembrando um detalhe aqui, toda vez que eu tenho um número igual dos dois lados da igualdade, eu posso simplificar. Ah, mas por quê? Imaginem, este número está aqui dividindo, ele viria para cá multiplicando, da mesma forma este. E lá no final da minha continha, da minha resolução, eu poderei fazer essa simplificação. Então, eu já faço a simplificação no início. Mas os valores, eles precisam ser iguais. O que restou aqui? Restou raiz quadrada de 2 vezes x e aqui 8 raiz quadrada de 3. Está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu isolo x, repito 8 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Toda vez que eu tenho no meu denominador uma raiz ou um radical, eu preciso trabalhar com a racionalização. Mas o que é isto? Eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala exatamente sobre a racionalização. Então, eu vou multiplicar essa minha fração original pelo meu denominador e agora eu vou efetuar a minha multiplicação. Multiplicação sempre em linha, logo eu vou ter 8, porque o radical eu só posso multiplicar com radical, conservo ele, 3 vezes 2, 6, sobre 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Agora aqui eu também posso efetuar a simplificação, obtendo assim um resultado de 4 raiz quadrada de 6. Esta daqui seria a medida do meu valor x. Simples assim. Ah, tá, e se aqui por um acaso tivesse um y? Como eu ia resolver o valor deste y? Lembrando, a soma interna destes meus ângulos, ela precisa fechar 180 graus. Então, quanto mede esse ângulo aqui? Basta eu pegar os 180 e subtrair o que eu já conheço. O resultado disto daqui é o valor deste ângulo aqui. E daí eu poderia encontrar o meu valor de y. Vamos agora para a lei do cosseno, tá? Como eu vou resolver a lei do cosseno? Ela é um pouquinho mais chata, entre aspas. Mas eu vou dar uma dica bem legal aqui para vocês, que eu sempre passo para os alunos. A lei do cosseno, ela tem como base, numa linguagem bem simples, Pitágoras. Porque se vocês observar aqui, ó, isto daqui é a fórmula de Pitágoras. Eu só acrescento dentro dessa fórmula de Pitágoras a trigonometria, ou seja, o meu ângulo. De que forma? Eu boto a fórmula de Pitágoras menos 2 vezes a multiplicação dos dois catetos vezes o cosseno do ângulo que eu tenho aqui na frente. A hipotenusa, entre aspas, ela sempre vai ser oposta ao meu ângulo que eu tenho aqui em referência. Se eu olhar e identificar essas informações aqui, eu poderia dizer, eu não sei quanto vai valer o meu x, ele pode ser maior do que 10 ou menor. Na dúvida, eu vou colocar o meu a aqui. Então, se o meu a é aqui, os meus catetos não faz mal aonde eu coloco. Logo, o a aqui seria a minha hipotenusa e o cosseno aqui seria quem? Seria 60 graus. Por quê? Porque ele está oposto ao meu A. Então, assim, de uma maneira bem simples, para não ficar decorando 302 fórmulas, basta eu memorizar apenas uma fórmula e trabalhar com essa fórmula aqui em cima do triângulo. Não interessa o tipo de triângulo, se ele possui x e y, enfim. No momento que eu aplicar a lei do cosseno, basta eu memorizar esta fórmula, porque essas duas fórmulas aqui são exatamente o que está escrito aqui. Então, para que eu vou decorar, né, 3 fórmulas se uma só é suficiente? Vamos pegar, então, agora e substituir essas informações que nós temos aqui nesta fórmula aqui. Então, eu já sei que o meu A eu identifiquei como sendo o meu x, então eu vou colocar lá x ao quadrado. Os meus catetos ao quadrado, que é a primeira parte, que nos remete a Pitágoras. Agora eu vou utilizar o que é novo aqui,
o que seria a parte da trigonometria, menos 2 vezes a multiplicação dos catetos, vezes o cosseno do ângulo. Sempre o ângulo que eu vou colocar aqui vai ser o ângulo oposto à minha suposta hipotenusa que eu coloquei antes da igualdade, tá? Então, aqui no nosso caso é o ângulo de 60 graus. Agora eu vou fazer essas operações, multiplicação, tá? Aqui vai ficar x ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos. Eu poderia já efetuar esta multiplicação, se assim eu desejasse, eu vou deixar para fazer depois. Primeiro, eu vou colocar o valor do meu cosseno de 60 graus, para então eu ver se eu tenho como fazer alguma simplificação. Eu posso usar aqui na forma decimal ou eu posso utilizar a forma de fração. Eu vou colocar na forma de fração. Vou fazer as minhas operações, no caso aqui a soma, que vai dar 136 menos. Agora eu vou partir para isso daqui, ó. Eu tenho como simplificar alguma coisa aqui? Sim, eu posso simplificar este 2 com este 2 aqui, porque a multiplicação ela é sempre feita em linha, tá? O que me restou aqui? O 6, o 10 e o 1. 6 vezes 10 vezes 1, 60. Chegando assim, à conclusão que x ao quadrado é igual a 76. E todos vocês lembram que a operação inversa da minha potência é a raiz. Então, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 76. Aqui eu posso fazer esta raiz quadrada na forma decimal ou eu posso fazer a decomposição dela em fatores primos. Se eu optar em fazer a decomposição em fatores primos, 76 é a mesma coisa que 4 vezes 19. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, é 2. 19 não tem raiz quadrada exata, eu deixo dentro da raiz. Logo, esta daqui é a minha resposta. Se eu optar em realizar na forma decimal, eu preciso utilizar a calculadora, eu vou chegar a um valor de aproximadamente 8,71. Por que aproximadamente? Porque nós estamos utilizando apenas 2 casas depois da vírgula. E quanto mais casas eu utilizar depois da vírgula, mais próximo do valor real eu chego. Então, eu cheguei à conclusão que a minha medida de x é 8,71, certinho? Então, o que diferencia a lei do seno da lei do cosseno? Quando eu aplico a lei do seno ou do cosseno? Toda vez que eu conhecer dentro do meu triângulo 2 ângulos e uma medida, eu vou aplicar o seno. Então, eu preciso conhecer 2 ângulos, saber os valores e uma medida. Pelo menos a medida de um lado eu preciso saber o valor, quanto mede. E para calcular o cosseno, já é o inverso. Eu preciso conhecer no mínimo um ângulo e 2 medidas. Então, é simples assim. É isto daqui que eu preciso memorizar. Simples assim, pessoal. Eu encerro aqui este meu primeiro vídeo. Eu farei outros vídeos dando sequência a este conteúdo. Se ele foi útil para você, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos. E lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!